Graça e a paz, igreja. Quando a doutora estava falando que não é digna, a glória, estava lembrando da pregação da pastora Majori, falando do vaso, né? Casa do oleiro. E eu tenho orado a Deus, lembrado daquele versículo que fala que nós somos vasos de barro com um tesouro dentro de nós, né? Então a importância é o tesouro que está dentro de nós. Que Deus possa expor esse tesouro, né? E revelar a multiforme graça de Deus aos principados, às potestades, através da igreja, como Ele diz em sua palavra. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema: não ignore os desígnios do diabo. Esse é o tema de hoje. Não ignore os desígnios do diabo. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. E aí eu vou fazer uma outra oração enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, tá bom? Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de poder adorar o Senhor nessa noite, junto com a minha família. Ó Deus, e ouvir os testemunhos. Ó Pai, eu creio que o Senhor continuará falando conosco, que o Senhor possa dar discernimento, ó Pai, para cada um que estiver ouvindo a Tua mensagem, e o Senhor possa ativar essa palavra, vivificar nos corações, e que toda barreira, Pai, toda fortaleza seja destruída pela Tua palavra, porque ela é martelo que esmiuça a penha, e ela é fogo que vem arder nos corações, assim como ela é viva e eficaz. Ela é eficiente, meu Deus. Nós agradecemos pela Tua palavra. Querido Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Nós somos apenas um vaso de barro, mas o Senhor colocou um tesouro dentro de nós. Muito obrigado. Amém. Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo fala que não ignora, né? Eu lembro que ele fala em 1 Coríntios 12, que ele estava falando com os irmãos para não ignorar a respeito dos dons espirituais. Ou seja, a ignorância é falta de conhecimento, né? Essa palavra ignorar, do grego agnoel, significa ser ignorante, não conhecer, não entender, desconhecer. Errar ou pecar por ignorância, estar errado. No dicionário Almeida é não conhecer, não saber. Exemplo, ignoro que sejam os meus novos vizinhos. Desconhecer por não ter experiência e prática. Exemplo, era um mecanismo que ele ignorava completamente. Então Paulo, quando ele diz que não ignoramos os desígnios de Satanás, ele quer dizer que ele não é ignorante e que ele sabe muito bem das obras do diabo. Ele conhece a respeito, ele teve esse discernimento. Tanto que ele fala da nossa verdadeira luta, que não é contra principados, potestades, dominadores, espíritos da maldade nas regiões celestiais. Ele nos dá ali uma dica, um conselho sobre revestir de toda a armadura de Deus. E antes ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Então ele fala sobre esses ardis de Satanás. Ele diz, no versículo 11, isso é preciso para que Satanás não nos engane, pois sabemos bem quais são as suas intenções. Essa é uma outra versão. Então Paulo não ignora as artimanhas de Satanás, as intenções de Satanás, os planos, objetivos de Satanás, os seus desígnios, seus ardis, seus pensamentos, maquinações,
planos malignos. Ele fala em Efésios sobre as ciladas do diabo. Alerta para vestir toda a armadura, para fortalecer no Senhor e orando em todo o tempo no Espírito. Ele fala para que não caiamos nas ciladas do diabo. Então ele põe armadilhas para nos pegar. Desígnios, eu coloquei aqui do grego noema, percepção mental, pensamento, propósito vil, aquilo que se pensa, mente, pensamos ou nossos propósitos. Então são as artimanhas que ele usa para nos enganar. João 8,44 vai falar que o diabo é o pai da mentira. A primeira coisa, ele trabalha com a mentira. Jesus falou que ele era homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, pai da mentira. João 8,44 ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E às vezes ele coloca meias verdades como se fosse uma verdade. Foi o que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Foi a pior tragédia da história da raça humana desde a sua criação. Foi a pior tragédia. Não são as catástrofes que nós vemos hoje, mas a queda de toda a humanidade através de Adão. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus tinha falado, se no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, nesse dia. Então Deus foi bem claro, bem objetivo, e falou da consequência da desobediência do homem em relação àquilo que ele tinha colocado. Só que Satanás enganou a mulher. A Bíblia diz que a mulher foi enganada e o homem transgrediu conscientemente. A mulher foi enganada pelo diabo. O homem não foi enganado pelo diabo. Diz o apóstolo Paulo a 1 Timóteo 2,14, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ele quebrou a aliança, quebrou o mandamento de Deus. Então o diabo torce a verdade, colocando meias verdades que são mentiras. E parece que é verdade, mas é engano. O diabo, ele tentou o próprio Jesus. Então, logicamente, ele vai tentar cada um da igreja. E ele usou a própria palavra para tentar enganar Eva, a palavra de Deus. E usou a palavra de Deus para tentar enganar o Filho de Deus. Jesus já sabia da sua identidade. Porque Deus falou ali no Rio Jordão: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus já estava resolvido. Nós também temos que estar resolvidos acerca da nossa identidade em Cristo Jesus. Você conhece a sua identidade em Cristo Jesus? Você é um cidadão dessa terra, mas a Bíblia diz que a sua pátria está nos céus, onde Cristo vive. Se você nasceu de novo, ressuscitou em Cristo Jesus, ele fala: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e a sua vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. A sua pátria está no alto. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. O diabo diz a Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os sustentarão, para que você não tropece em pedra alguma. Ele citou o Salmo 91. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus, na versão NVI. Então nós devemos ter cuidado com o que ouvimos,
pensamos e confrontar com a palavra de Deus os nossos próprios pensamentos. Porque Deus ele fala que a nossa mente tem que estar ocupada com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente. A nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus. Ele fala enriquecida da palavra de Deus, em abundância. Ou seja, para ter a palavra enriquecida, nós temos que meditar de dia e de noite, ouvir as ministrações, ouvir palestras sobre a palavra, ouvir vídeos, DVD, ler a respeito. Ou seja, você colocar dentro de você um depósito firme, consistente na palavra, de forma que você não seja enganado e tudo que passar pela sua mente seja filtrado pelo filtro de Efésios, aliás, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É verdadeiro? Isso que eu estou pensando é respeitável? É puro? É justo? É amável? Vai redundar em algum louvor ou glória a Deus? Então tem que passar por um filtro. Nós não podemos ficar passivo e deixar os pensamentos rondarem a nossa mente, nossa cabeça, e como se nada acontecesse, e aceitando toda forma de pensamento. Tudo tem que ser filtrado na base da palavra de Deus. Eu dei alguns exemplos aqui, que eu já falei aqui na igreja, provavelmente no culto de quinta-feira à tarde, quando eu ministrei, o irmão falou que era de Deus que eles se mudassem para Anápolis. E eu, na minha mente, eu falei, olha, não é de Deus, mas eu não falei nada com ele. Então, se alguém chegar para mim, aqui da igreja, olha, Deus falou comigo, quem sou eu para falar que não é Deus, sendo que você que ouve a Deus, sendo que você que tem essa convicção, a não ser que Deus me dê uma palavra de conhecimento, eu posso te falar na hora, mas, se não, eu tenho que acreditar naquilo que você está falando, que é de Deus. Esse irmão viajou para Anápolis, quebrou, perdeu tudo que ele tinha, depois foi uma segunda viagem, perdeu tudo que tinha novamente. Outra vez, um rapaz estava desviado e eu preguei para ele numa esquina, e aí ele se converteu, passou a andar conosco, e ele foi lá em casa apresentar uma namorada. Só que a namorada não era cristã, não era nascida de novo, não tinha a mesma fé. E aí eu falei com ele, olha, isso é julgo desigual, não é de Deus. E aí ele namorou com ela, daqui a pouco se amigaram, não casaram. E depois ele desviou, e quando a mulher ligou para mim e para minha esposa, ela estava no centro de Taguatinga já querendo pular do viaduto, para suicidar. Outra vez foi um rapaz que eu falei para ele, não faça isso, porque ele também estava desviado, ganhei ele para Deus, ele foi namorar com uma pessoa também ímpia. Eu falei, olha, a Bíblia diz que isso não é correto, mas... Só que ele foi num culto pentecostal, e aí uma mulher lá profetizou para ele que era de Deus ele se unir com essa mulher. E aí eu mostrei para ele o texto de Coríntios, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e iniquidade? Jesus está chamando o crente de justiça, o ímpio de iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas? Deus está falando que o crente é luz, o ímpio é trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Deus está falando da natureza do crente, ele tem a natureza de Cristo, o ímpio tem a natureza do maligno. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao versículo 18. Enfim, ele foi, casou com essa mulher, ele se desviou, a mulher largou ele, ia para a farra lá em Goiânia e voltava, passava um dia, dois em Goiânia na farra, e aí eu encontrei com ele no hospital e pedi oração, porque a mulher dele estava nesse estado. Ele não reconheceu que ele tinha errado.
Ele precisava de oração. A primeira coisa, ele teria que se reconciliar com Deus. Lembra-te de onde caíste. E ele fazer uma aliança com Deus novamente, né? Então, tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Existem espíritos enganadores, espíritos que imitam os dons espirituais, espíritos demoníacos que operam até curas, sinais e maravilhas, espíritos que transformam a mentira em verdade. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 22, que Acabe iria lutar contra uma outra nação, contra a Síria. Acabe era rei de Israel, e Acabe fez uma aliança com Josafá. Josafá era um rei que tinha feito ali uma reforma, quando ele assumiu o reinado de Judá. Ele mandou espalhar sacerdotes por todo o território de Judá, para ensinar a palavra de Deus, e andou nos caminhos de seu pai Davi. Então ele andou corretamente na presença de Deus. Acabe faz uma aliança com Josafá para lutar contra a Síria, e aí Acabe manda chamar os profetas, 400 profetas de Ramote de Gileade, e ele pergunta, iremos para a guerra, para a peleja contra a Síria? Os 400 profetas falaram, iremos, você vai e vai prevalecer. Josafá é um homem que tinha entendimento na palavra, era um servo de Deus. Ele falou, porventura aqui não há nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar? Então Josafá falou assim, olha, tem que haver algum profeta do Senhor, o homem de Deus, o homem que vai falar inspirado pelo Espírito Santo, o homem que vai falar a verdade, não aquilo que o rei quer ouvir, o homem que vai falar a verdade não vai falar o que a igreja quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com a igreja. E aí, chamaram Micaías, só que o rei falou, olha, esse profeta não serve, porque só profetiza o que é ruim contra mim. E quando Micaías foi, ele falou assim, vai e vai prevalecer. Aí Acabe falou, não minta para mim. Aí Micaías vai falar em 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo 22, eu estou resumindo aqui, deixa eu ver aqui, versículo 17, 1 Reis 22, 17, aí Micaías disse assim, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Irmãos, olha essa visão, tente imaginar você vendo isso, Deus dando essa visão para você. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Resumindo, Acabe mandou prender o profeta, Micaías, e quando ele foi para a guerra com Josafá, ele tirou os seus trajes reais, para que não fosse reconhecido, só Josafá foi com os trajes reais. E aí, quando os soldados, olha lá o rei, vamos pegar o rei,
Aí Josafá, eu não sou o rei de Israel. Aí deixaram Josafá de lado, porque havia uma ordem para matar somente o rei de Israel. Matem somente o rei de Israel. A Bíblia diz que um capitão atirou a flecha ao acaso, e a flecha acertou Acabe, bem na couraça dele, bem nas frestas da couraça, e ele morreu, e como diz Micaías, as ovelhas ficaram dispersas e voltou para Israel. Então, irmãos, um profeta falou da parte de Deus, 400 profetas falou da parte de um espírito mentiroso, espírito de engano. O mundo sobrenatural é mais real do que esse mundo natural. As coisas visíveis foram formadas das coisas que se não vê. Deus falou, tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir pelo poder da sua palavra. Somente a palavra de Deus criou esse mundo visível do invisível. Então o mundo espiritual é mais real, tudo parte do mundo espiritual. Então Acabe morreu. Outra coisa, Satanás, além de ser enganador, ser um espírito mentiroso da boca de profetas, a Bíblia diz, então Satanás se levantou contra Israel. Contra quem? Contra quem? Incitou Davi a levantar o censo. Por que ele atacou Davi? Ele é o rei. Vamos pegar o rei. Fere os pastores e as ovelhas serão dispersas. Fere o rei numa guerra, a guerra está ganha. Então, 1 Crônicas 21 diz, versículo 1, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Disse a Joabe, multiplique, Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, levantar o censo? Para levantar o censo tinha as regras corretas que Deus determinou para levantar o censo. Mas, versículo 7 diz, tudo isto desagradou a Deus, pelo que Deus feriu a Israel. Quem fez o censo? Davi. Davi mandou fazer o censo. Davi desagradou o coração de Deus. E o que aconteceu? O profeta veio a Davi e diz, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, 3 anos de fome, ou por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, ou peste na terra, o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi, estou em grande angústia. Irmãos, onde tudo começou? Satanás incitou, colocou na mente de Davi para fazer o censo. E ele fez o censo, contrário à vontade de Deus. Satanás, ele coloca coisas na nossa mente, que nós podemos ter atitude chamada demonizada. Não estamos possessos de demônio, não estamos oprimidos por demônios, mas a nossa mente, ela tem uma ideia demoníaca, ele pode plantar ideias na nossa mente que vai contra a palavra de Deus. E aí, Davi falou, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, morreram por causa disso. A Bíblia diz, então Satanás se levantou contra Israel, e fez com que Davi fizesse esse censo. 70.000 homens morreram por causa disso, não é pouca gente. 70.000 pessoas pagou um preço por causa de orgulho. Davi queria levantar a quantidade, o número de pessoas que ele tinha ali em Israel. Outra coisa, Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, para fazer com que ele traísse Jesus. Ele deu brecha. João 13, versículo 21, e depois versículo 25 ao versículo 30. Olha só, versículo 25.
Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, que é João, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Esse que ia trair Jesus, né? Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Irmãos, uma pessoa que andou com Jesus 3 anos, viu cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar. Então, ele conviveu com Jesus, ele expulsou demônios, porque ele estava na primeira chamada, em Mateus 10, quando Jesus chamou os 12, deu autoridade para expulsar demônios e curar toda sorte de enfermidade e doença. Judas também estava nesse meio. Então ele curou, porque Marcos capítulo 3 fala que ele curou inúmeros enfermos, ungindo com óleo, e expulsou muitíssimos demônios. Então Judas estava naquele meio, Judas experimentou o poder de Deus, Judas foi usado pela unção, ele expulsou demônio, ele curou enfermo também. Mas aqui diz que Satanás entrou nele, e aí Jesus falou: o que pretende fazer, faz-o depressa. Nenhum dos que estavam perto percebeu porque Jesus diz isso, né? Pensaram que Jesus tinha falado: compre o que precisamos para a festa. Não, mas ia trair Jesus mesmo. Ananias, Atos capítulo 5, e Safira, deixou Satanás encher o coração para mentir ao Espírito Santo. Olha só. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, Atos capítulo 5, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, então Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo? Versão NVI: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Versão nova tradução da linguagem de hoje: por que você deixou Satanás dominar teu coração? Bíblia Viva: Ananias, por que você deixou? Era crente, ele viu Barnabé vendendo ali a terra que ele tinha, Barnabé deitou ali o dinheiro dos pés dos apóstolos, e Ananias queria fazer a mesma coisa, só que, digamos que o terreno era 1 milhão, Ananias combina com a esposa dele: vamos falar que foi 700 mil, e a gente fica com 300 mil, isso que aconteceu. Aí Pedro fala: por que encheu Satanás? De onde veio isso, irmãos? Veio da mente de Ananias? Isso partiu da mente dele? Isso foi a ideia dele? Não, foi do diabo, foi uma sugestão maligna. Da mesma maneira que a sugestão maligna fez com que Davi fizesse o censo de Israel. Da mesma maneira que o diabo pode sugerir: larga o seu marido porque ele não vale nada, não vale a pena investir no seu marido. Quando você conversa com uma pessoa que não tem Deus, ela vai te dar esse conselho: Deus odeia o divórcio. A Bíblia é clara: Deus odeia o divórcio. Uma pessoa que não tem temor de Deus, ela fala: larga de mão essa mulher. Ou então, olha, vinga, pague com a mesma moeda, vai trair também. Bateu, levou, olho por olho, dente por dente, eu vou vingar, eu vou dar o troco. Essas coisas vêm da onde? Qual é a fonte? Muitas vezes sai do coração corrompido, porque Jesus diz que do dentro do coração sai a prostituição, adultério, roubos, homicídios, arrombamentos. Mas também podemos ser, se não vigiarmos, influenciado na mente por Satanás. Ele vai dar sugestões: suicida, passa rápido, o seu problema vai acabar. Suicida, tira a vida. Toma um veneno que você vai morrer, não vai nem sentir dor. Irmãos, a Bíblia diz que quem causa a morte é o diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo e destruiu o poder da morte ali na cruz, a saber, o diabo, aquele que tem o poder da morte.
A morte não vem de Jesus, a morte não vem de Deus. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus é o autor da vida, Ele dá vida eterna. Tudo que Jesus faz é vida, Ele vivifica a palavra dEle nos nossos corações. E quando você pensa em morte, essa palavra vem das trevas, não vem da luz. Essa sugestão que vem na sua cabeça, suicida, pula da ponte, toma um remédio, enche a sua boca com calmantes. Irmãos, vem do diabo. Lembrem-se, o diabo você resiste, do pecado você foge. Tiago 4, versículos 6 a 8, NVI. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Primeiro ponto, Deus se opõe ao orgulhoso, aquela pessoa que é independente de Deus. Eu não vou orar. Quando você não ora, você está dizendo, eu não preciso de Deus, para que eu vou orar? Eu não preciso de Deus, eu mesmo posso resolver as minhas causas, eu mesmo posso resolver as minhas pendências. Jesus falou que nada podemos fazer sem Ele, nada. Ele fala para Israel, quando você multiplicar o teu gado, o teu ouro, a tua prata, os teus rebanhos, não diga no seu coração, a minha força e o meu braço me fizeram com que eu adquirisse riquezas. Não. Você tem que falar que Deus te deu força para adquirir riquezas. Deus me deu forças para trabalhar. Reconhecer que toda provisão vem de Deus. Não é da nossa força, não é do nosso braço. Seja humildes e você receberá a graça de Deus. Nós somos apenas vasos de barro. Deus falou com Adão, você é pó, ao pó da terra você vai voltar. E Adão foi gerando pessoas, filhos, igual à sua própria imagem e semelhança, uma imagem e semelhança caída, destituída da glória de Deus, sem a vida de Deus. Por isso o pecado entrou no mundo através de um homem, e através do pecado entrou a morte, e a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram em Adão. Herdamos a natureza caída de Adão, o DNA do Adão caído, o espírito morto de Adão, e nós não temos como reproduzir vida. Agora, através do Evangelho, nós podemos gerar vidas. Paulo diz, ainda que vocês tenham 10 milhares de preceptores, eu vos gerei em Cristo Jesus. Paulo gerou vidas em Cristo Jesus, filhos espirituais. Paulo gerou Onésimo, estando ali com Onésimo, ele gerou, que era um escravo. Ele falou com Filemon. Nós geramos filhos de Deus hoje pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Então, você vai resistir ao diabo, mas primeiro você tem que submeter a Deus. Se você não submeter a sua vida a Deus, você não vai ter autoridade para resistir ao diabo e o diabo não vai fugir da sua vida. Se você não sujeitar a Deus, andando na verdade, falando a verdade, andando na luz, andando na comunhão, andando em oração, andando na palavra e obedecendo a Deus, você vai resistir e o diabo vai ter que fugir. Ele não tem opção, porque os demônios se nos submetem ao nome de Jesus. Ele se coloca debaixo da nossa autoridade. Ele se torna um subordinado. Nós somos o comando no nome de Jesus, e o diabo tem que submeter a toda e qualquer ordem que nós demos através do nome de Jesus, porque eu e você nos submetemos a Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Tem dia que a nossa vida de oração, ela é muito árida. Você não sente nada de presença de Deus, você não percebe a unção de Deus, parece que você está orando e a sua oração não passa do telhado, você tem ali momento de cansaço, às vezes a incredulidade bate a porta, mas uma palavra fala com você, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Ontem à noite eu não queria orar, e aí eu vi esse versículo, ajoelhei,
estou chegando, então naturalmente Deus vai chegar. Não é isso que vai acontecer, não está escrito? Estava sentindo dor, perdi o sono, estava incrédulo, frio, gelado, daqui a pouco a unção vem. Por quê? Nós confiamos na palavra, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então se eu achego a Deus, Ele se achega a mim. Ele diz, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Então ele já está em secreto. É uma palavra definitiva, está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Então você vai para o secreto, cansado, iludido, frustrado, independente da circunstância, independente da situação da sua alma, suas emoções, seus sentimentos, a sua vontade, Deus está lá, mesmo se você não sentir, mesmo se você não conseguir apalpar, Deus, Ele está naquele lugar e Ele promete recompensar pela sua fidelidade em crer na palavra dEle, que Ele diz que está naquele lugar. Deus quer encontrar com você no lugar secreto todos os dias da sua vida, porque Ele te ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, enquanto éramos ainda inimigos de Deus, éramos pecadores, éramos filhos da rebelião. Mas Deus nos ouve diariamente. Se nós chegarmos a Ele, Ele se achegará a nós outros. Não anda pelo sentimento, não ande pelo que você pensa, não olhe para você, olhe para quem é você em Cristo Jesus. Não olhe para as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas falhas. Olha para quem é você em Cristo. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez o único sacrifício e nos aperfeiçoou de uma vez por todas. Portanto, tem intrepidez e ousadia para entrar no Santo dos Santos, isto é, o véu que foi cortado do seu corpo ali pelo sangue de Jesus. Entra com intrepidez, entra com ousadia, entre crendo. Não olhe para a sua fraqueza, sua falha, seus defeitos, porque senão você nunca vai entrar crendo. Você vai entrar com medo, com complexo de inferioridade. Você vai entrar com culpabilidade. Quem é que não peca todos os dias? Uma hora ou outra nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que não disser que não tem pecado é mentiroso e a palavra não está nele. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Então o pecado, nós fugimos. O diabo, nós resistimos. Por que eu vou fugir? Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 2:22 na versão NVT. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Na NVI, fuja, Timóteo, dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo manda Timóteo fugir. Eu e você temos que fugir, não podemos desafiar o pecado, não podemos desafiar. Agora o diabo nós temos que resistir, porque a Bíblia manda resistir. O pecado a Bíblia manda fugir, porque nós somos um ser humano com esse corpo emprestado de Adão ainda. Esse corpo não foi redimido, a nossa carne é propensa ao pecado, ela não colabora em nada conosco. José fugiu da mulher de Potifar. A Bíblia diz, eu vou ler um versículo só. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. José fugiu, ele foi fiel a Deus, embora fosse jogado no poço, ele continuou sendo fiel a Deus.
Embora fosse vendido como escravo, continuou sendo fiel a Deus. Ele disse para a mulher, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Aí ele fala, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? O Deus dos meus pais? Que eu conheço a história do meu Deus? Você conhece quem é o seu Deus? Nós éramos criaturas de Deus. Nós recebemos a Jesus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. José fugiu. Paulo exorta Timóteo a fugir. Os nossos pensamentos têm que estar centrados, como foi falado, naquilo que é verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que pensais. Tem uma versão que fala, seja isso que ocupe a vossa mente. Filipenses 4, versículo 8 e o 9 diz, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Há uma promessa aqui. Se você é fiel à palavra, Deus é fiel com você. Se você é infiel, Deus permanece fiel, porque Ele é imutável. Então eu vou pensar nas coisas do alto, né? Pensa nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Ele fala tudo que é verdadeiro. Verdadeiro, no Lex Strong, é aquele que ama a verdade, que fala a verdade, que é sincero, é verdadeiro. Então nós devemos pensar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Jesus orou, santifica-os na verdade, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós, habitando dentro. Então, o que você imagina sobre você está de acordo com a palavra de Deus que você pensa a seu respeito? Por exemplo, estou sozinho, estou abandonado. Vem de Deus isso? Como é que você vai saber? Você tem que conhecer a palavra. Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito que há em ti. Tem um depósito da palavra dentro de você guardado, para na hora que você estiver com sufoco, diante de uma mentira, do engano, de uma filosofia, sofisma, o Espírito Santo vai levantar a palavra que está dentro do teu depósito, vai mostrar claramente para você não ser enganado. Mas você tem que ter um bom depósito da palavra dentro de você. A Bíblia diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então nunca você vai estar sozinho. Nunca, jamais, né? Mateus 8,17, você fala, eu estou enfermo, amém, está ali o sintoma, mas você pode falar da palavra, de que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, pelas suas pisaduras fomos sarados. Às vezes você vai pensar, eu estou derrotado. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você é conduzido em triunfo. Você é chamado mais que vencedor. Você pode não estar passando por uma situação boa, um momento favorável, uma estação ruim, mas a Bíblia fala que você é mais que vencedor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou fraco, estou cansado, abatido. Isaías 40 fala, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então não diga eu estou cansado, diga o fraco eu sou forte. Diz a palavra do Senhor, diga o fraco eu sou forte. Paulo diz, das minhas fraquezas é que eu sou forte em Cristo Jesus. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na minha fraqueza eu sou quebrantado. Na minha fraqueza eu busco mais a presença de Deus. Na minha fraqueza eu me humilho aos pés do Senhor. Na minha fraqueza eu vejo quem eu sou, um vaso de barro. O que tem valor é o que está dentro de mim, um tesouro. A presença de Deus, o Espírito de Deus habitando em mim. Conclusão, a palavra de Deus nos alerta constantemente contra as astúcias de Satanás, seu desejo de enganar, distorcer a verdade e afastar os crentes da vontade de Deus. Paulo enfatiza a importância do perdão e da unidade da igreja para que Satanás não obtenha alguma vantagem sobre nós. Porque Paulo fala, a quem vós perdoais, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós não ignoramos os seus desígnios, nós conhecemos o que vai acarretar com a falta de perdão. Quando você não perdoa uma pessoa, você fica preso. Você é suscetível a ataques malignos, porque você está prendendo uma pessoa não perdoando. E se você não perdoar, você não tem acesso ao Pai, porque se não perdoar, o vosso Pai não vos perdoará. Se perdoardes os vossos pecados, o vosso Pai vos perdoará. Satanás é o pai da mentira, usa meias verdades para enganar, trabalha através de falsos profetas, falsos ensinos. Houve exemplo bíblico de enganadores dentre os profetas de Acabe. Satanás entrou em Judas Iscariotes. Satanás incitou Davi a fazer o censo. Satanás encheu o coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo. Então temos que ser vigilantes, discernir o Espírito, como diz 1 João 4:1, e julgar as profecias, não o profeta, né? E a aplicação, discernimento espiritual. Não devemos aceitar qualquer palavra ou manifestação espiritual sem confrontar com as Escrituras. Qualquer experiência sobrenatural, seja curas, milagres, maravilhas, se não tiver de acordo com a palavra, pode testar que não vem de Deus. Mas nós temos que ter um discernimento espiritual, não é julgar com a nossa mente, que é lógica, razão. Isso não vai não pode aferir as coisas espirituais. Perdão e unidade. Perdão protege a igreja contra as investidas de Satanás. A falta de perdão gera divisão e dá legalidade para o inimigo agir. 3. Vigilância contra os enganos. Precisamos estar atentos às estratégias do inimigo, que distorce a verdade, usa falsos profetas, engana através de sinais, prodígios mentirosos. 4. Obediência à palavra. Devemos fundamentar nossas decisões, escolhas na palavra de Deus, evitando seguir direções baseadas em revelações sem confirmação bíblica. Dedique o tempo de estudo da Bíblia, buscando compreender seus ensinamentos e aplicá-los à sua vida. 5. Santidade e separação. A santidade nos protege das influências malignas. 6. Vida de oração. Uma vida de oração constante nos ajuda a permanecer sensíveis à direção do Espírito Santo e a evitar armadilhas espirituais. 7. Resistência ao mal. Submeta-se a Deus, resista ativamente às tentações, influências malignas, fugindo do pecado e buscando a justiça. 8. Humildade e submissão. Cultive a humildade, reconhecendo sua dependência de Deus e submetendo-se à sua vontade. Que possamos, como igreja, permanecer firmes na verdade, fundamentados na palavra, guiados pelo Espírito Santo, para que não sejamos enganados pelo inimigo, mas vençamos pelo poder de Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus eu peço a Ti, o Senhor diz para buscar com zelo os dons espirituais, buscar com fervor, buscar com intensidade. Pai, dá-nos o discernimento de espíritos para que não sejamos enganados, Deus. Nós podemos ser enganados por uma criança que é visível, quanto mais por seres invisíveis, ó Pai das maldades. Dá-nos o discernimento espiritual.
Guarda, meu Deus, essa igreja, guarda o teu povo, guarda os pastores, guarda a liderança, guarda cada família, casa por casa, nome por nome, desses que estão aqui, desses que estão assistindo agora, Pai, na internet, e que vão assistir também posteriormente. Guarda de todo engano maligno, guarda-nos de toda influência maligna, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor nos diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e promete que nós podemos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Dá-nos, ó Pai, fome da palavra, para que sejamos enriquecidos na Tua palavra. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.